porque ela traz, por exemplo, um aumento assoberbado de uma outra polícia que vai criar uma série de conflitos com a Polícia Federal ou com as polícias existentes na Polícia Militar, Polícia Civil. O senhor se refere à Polícia Rodoviária Federal? Ela não traz inovação. Oi? O senhor se refere à Polícia Rodoviária Federal? Não vi. O senhor se refere à Polícia Rodoviária Federal? Isso, exatamente. A Polícia Rodoviária Federal tem um papel importantíssimo e ela precisa cumprir e cumpre o seu papel. Cada polícia foi criada para cumprir o seu papel. Então, nós não precisamos fazer essas alterações. O que nós precisamos é fortalecer a Polícia Federal, fortalecer a Polícia Rodoviária Federal. E bora lá bater um papo aqui com os senhores, mais um vídeo enquanto eu dirijo. Galera, quero conversar com os senhores sobre as resistências que a PEC da Segurança Pública está enfrentando. Nós temos aí agora uma nova categoria que até então estava silenciosa e resolveu se pronunciar, né? Começou lá reclamando dos cortes que o governo está fazendo na Polícia Federal e aí foi mais incisiva em relação à PEC e essa categoria declarou: não tem nada de bom nessa PEC para a Polícia Federal, pelo contrário. Então, que categoria é essa? Já vou dizer. Essa é a categoria, senhores, que mais tem problemas com o crescimento da PF. É uma categoria que se incomoda extremamente com o crescimento da PRF. Todas as vezes que teve alguma tentativa de conferir um aumento de atribuições, de poder para a PRF, essa categoria foi a primeira a se levantar contra. Eles realmente, né, se a gente puder dizer assim, que são os inimigos do crescimento da PRF, se tivesse uma categoria para ser essa, seria a dos delegados da Polícia Federal. Eles realmente trabalham contra o crescimento da Polícia Federal. Não é a primeira vez, tá? Já teve outras PECs, outros projetos. Eles sempre se colocaram contra a PRF poder fazer termos circunstanciados de ocorrência criminal, se colocaram contra lá na época do ministro Moro, quando ele criou uma regulamentação que permitia que a PRF atuasse em áreas de interesse da União. Eles se colocaram contra, enfim. Cara, se fizer uma pesquisa aí, vai achar seguramente mais de 5 iniciativas dessa categoria em via judicial para diminuir a atuação da PRF ou impedir que avance. E essa categoria novamente vai tentar que esse avanço da PRF não ocorra, né? Que a PRF fique restrita a ser uma polícia de trânsito, né? Uma polícia de segurança pública, mas com foco no trânsito. Essa categoria, a dos delegados federais, não quer que a PRF avance em outras áreas, né? Eles querem, o sonho dessa categoria seria inclusive que a PRF ficasse subordinada a eles, né? Que tivessem aí os agentes, escrivães da PF, os papiloscopistas, mais os PRFs subordinados a ele. Essa é a única situação que eles permitiriam que a PRF avançasse, certo? Mas obviamente isso não vai ocorrer, né? A PRF é contra unificação com a Polícia Federal. Esse é um dos motivos, né, pessoal? Porque pensa, o policial rodoviário federal, ele pode se tornar chefe, né? Ele não tem um delegado mandando nele, ele é o delegado, ele é o chefe. Então, isso em termos de carreira é algo que é muito interessante. Pô, você pode ambicionar um dia ser diretor-geral, você pode ter a ambição de ser... Não, diretor-geral é muita politicagem, quero ser superintendente, quero ser corregedor-geral, enfim. São funções dentro da carreira que são acessíveis para o PRF e que pode te dar uma remuneração aí beirando os 30 mil ou até acima, né? Somando ali o que você... não, dá acima de 30 mil, somando o que você ganha como PRF mais essa função. Então é algo que, sem sombra de dúvidas, enriquece muito a carreira da PRF, né? Não enriquece em termos financeiros, né? Também, mas enriquece na gama de atribuições que você pode exercer.
Então a PRF é totalmente contra uma unificação com a Polícia Federal por causa disso, porque daí os PRFs ficariam subordinados aos delegados, e isso seria inadmissível, né? Mas por conta disso, os delegados tentam barrar todos os avanços que a PRF tenta fazer, né? Então é realmente uma categoria, não queria botar nesses termos, né? Mas é uma categoria que é inimiga dos avanços da PRF. Não vou colocar inimiga da PRF, mas inimiga dos avanços da PRF. Então, mas Luiz, que chances tem do governo ouvir os delegados da PF? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Bolsonaro mesmo, né? O governo anterior, a gente tinha esperança de que ele fosse fazer mudanças na PRF. Cara, isso da PRF sair das rodovias é um projeto antigo. Eu já comentei aqui sobre isso. Isso aí é de antes de 2014. A PRF está lutando há mais de década para sair das rodovias. É um plano estratégico da PRF. Ela precisa não ficar restrita às rodovias. Ela precisa disso. E havia uma esperança muito grande que no governo Bolsonaro isso fosse acontecer. Não aconteceu, né? Desde lá os delegados da PF já se colocavam contra. Eu sei que o ministro Lewandowski teve acesso também a descontentamentos dos delegados, mas a princípio ele não se importou com isso e ele seguiu tocando para frente essa PEC, né, dentro da esfera do governo. Não sei como se o presidente vai ouvir a categoria dos delegados. Eu sei que não é bom você ter uma categoria contra esse projeto. Então já tem aí diversos governadores que se colocaram contra. Mesmo antes de lerem a PEC, de ter acesso ao texto, já estavam se colocando contra. Então a PEC está numa situação bem complicada. Para isso se resolver, teria que ter aí realmente uma conversa muito forte com a oposição e isso ser construído em conjunto e talvez abrir mão de outras coisas que eles colocaram lá na PEC e focar na PRF, né? Seria importante focar na PRF e no Fundo de Segurança Pública, tá? O Fundo Nacional de Segurança Pública. Teria que focar nessas duas situações. 3, na verdade, PF, PRF e o Fundo da Segurança Pública. O que está pegando em relação aos governadores é da União traçar as diretrizes gerais de segurança pública, né? Então o governo vai ter que abrir mão de algumas coisas que estão nesse projeto de PEC, porque ainda não é PEC, para quem sabe essa PEC venha a ser aprovada. No momento, né, tá rolando G20, um monte de situação aí, acabou de ter eleição para a prefeitura, então tá meio parado nesse momento o projeto PEC, tá meio parado. Não sei até se não vão esperar ano que vem para retomar as conversas em relação a isso. O que se sabia, o que haviam me relatado é que isso seria utilizado nas eleições e que inclusive tá nos jornais até, né, que eles têm o objetivo de passar essa PEC em 2026. Vão conseguir passar? Não sei. Mas ela essa PEC aí, ela é o principal ponto para que a PRF consiga ter um aumento do número de cargos, tá? É essa PEC aí, depende dessa PEC um aumento do número de cargos. Dificilmente o governo vai aumentar o número de cargos da PRF para a PRF permanecer somente nas rodovias, tá? Acho difícil. O mais provável é que comecem a terceirizar, não a atividade policial, né, mas a atividade administrativa na PRF. Já tem terceirizado há muito tempo dentro da PRF, né, mas aumentar essa quantidade de terceirizados para retirar policiais que estão no setor administrativo e eles irem para as rodovias. Essa é uma possibilidade e isso não seria bom para a expectativa de novo concurso para a PRF.
Polícia Federal, o papo já é outro, né? A gente sabe, a PF está com mais de 1.000, né? Passou legal já de 1.000, acho que está uns 1.200, 1.300 cargos vagos dentro da Polícia Federal. Então, a expectativa de um concurso para a PF em 2025 é muito grande. PRF 2025 não. A partir de 2026, e aí, dependendo de vários fatores, quantos vão se aposentar? Já passou de 1.000 a quantidade de PRFs que podem se aposentar, mas tudo isso é imprevisível. A gente não sabe se essa galera vai pedir para se aposentar. Tem mais uma leva grande chegando aí também, que vai estar em condição de se aposentar, mas a gente não sabe se eles vão querer se aposentar. E aí talvez alguém se pergunte, tá, mas o cara pode se aposentar, por que não se aposenta, Luiz? Eles têm aposentadoria integral, então para eles não muda nada, eles têm integralidade, paridade, para eles não muda nada em relação a isso. Só que quando ele tá na ativa, ele faz operações, ganha diária, né? Pô, tira aí 30 dias de operação, cara, dá uma grana muito boa. Fora isso, tem a galera que tá em lotação de fronteira, ganha 2.000 a mais. Às vezes o cara tá numa função de chefia, ganha mais ainda. Tem o plantão extra remunerado, né? Que ele trabalha na folga dele, mais uma grana aí. Então, às vezes, o cara se aposentar significa ganhar uns 3.000 a menos líquido, né? Uns 3, 4.000 às vezes a menos líquido. E a grande verdade é que os PRFs, em grande parte desses aí que não se aposentam, são pessoas com problemas financeiros. São pessoas que não se programaram, não se planejaram para esse momento de se aposentar. Então, tudo isso faz com que essa galera permaneça na ativa, né? Então, é isso, pessoal. É isso. Por hoje é só. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.